Olá, amigos da Náutica, loucos e loucas por barcos. Eu sou Guilherme Códia, capitão responsável pelos testes do Grupo Náutica. Estou na belíssima Angra dos Reis para hoje fazer o teste da Victory 310 Ride, uma embarcação cabinada de 31 pés, com uma pegada que eu vou mostrar para vocês que não é só a pegada de pesca, muito pelo contrário. A linha Ride da Victory é uma linha de barcos que foram construídos para pesca, só que foram melhorados, foram aproveitados, foram trazidos para o mundo do passeio, para quem quer usar essa embarcação, que tem todos aqueles features, todas as pegadas de um casco navegador, de uma autonomia maior e você quer se sentir mais seguro. Então, uma das grandes sacadas do estaleiro Victory foi pegar os seus barcos de sucesso, cascos e projetos de sucesso na área de pesca e transformá-los e dar-los um pouco mais de cor para agradar a família, agradar a esposa, para fazer com que todas as pessoas tenham o melhor de um casco pescador, de navegação oceânica, mas que você possa curtir também com a família num belo passeio, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Uma das coisas importantes para ressaltar e que o estaleiro faz muita questão de deixar claro é que os projetos da Victory, elas saem desde a planilha até o produto final, projetados, pensados, calculados para a construção por infusão a vácuo. Então é diferente de um projeto normal que é feito por infusão a vácuo. A construção prestigia não só o momento em que você está laminando, o momento que você está fazendo a infusão lá no estaleiro, mas desde a primeira planilha inicial. A ideia é que com a infusão a vácuo, para quem não conhece, é que você tem 5 vezes mais resistência do que a laminação tradicional, porém com 3 vezes menos o peso. A Victory é conhecida e vende essa ideia e garante essa ideia aos seus clientes, que é um barco que não pode ser afundado. O que eu quero dizer com isso? Que o material utilizado, ele tem uma densidade específica, um peso específico menor do que o da água. Então, se acontece algum acidente, nenhuma das peças desse barco, mesmo se for uma peça de casco, uma parte de casco, imagina uma quebra assim brutal, coisa que a gente não costuma ver em nenhum barco, mas num acidente, qualquer coisa que aconteça, esse barco ele não vai afundar. Ele, mesmo que seja em partes, ele em todas as suas partes vai flutuar. O processo de construção da Victory, além de tudo, é 100%, eu não vou dizer que é 100%, é 99% de infusão a vácuo real. O que eu quero dizer com isso? É que casco, convés, partes internas são sim construídos pelo processo de infusão a vácuo. As únicas partes que são bem pequenas e que não são estruturais são as geleiras e as caixas de peixe. Fora isso, infusão a vácuo na construção em todo o barco, o que garante leveza no tamanho correto, sem ele ficar leve demais e depois o estaleiro precisar usar de malabarismos, né? Colocar peso aqui, peso ali, ou seja, um barco bem equilibrado, desde a planilha até o final da sua construção. Para finalizar, agora que a gente vai colocar essa belezinha, a 310 Ride na água, vale dizer também que no casco, na parte de obras vivas, fundo de casco, são 22 milímetros de espessura, o que garante uma grande, não só estabilidade, peso ideal, mas uma resistência importante, principalmente com o processo de infusão a vácuo. Explicado, falado sobre os principais tópicos desse barco fora d'água e do projeto, agora é hora de navegar, entender o que ele pode fazer e, claro, mostrar para vocês todos os números que o nosso teste tem para dar e que você gosta de assistir. Bora para a água! Essa denominação Ride é uma denominação que indica passeio. Então, a utilização da tecnologia, da construção, do tipo de projeto de um barco navegador para águas abertas, né, para águas azuis, com mais autonomia, mas com uma série de mimos, vários daqueles itens de passeio, mesmo sendo, como eu disse, um projeto de pesca. Então, grave a Victory na sua
do seu submodelo na sua série Ride, atende com cascos de pesca e projetos de pesca as famílias para passeios. Começo mostrando para vocês essa área de proa, um solário para 2 pessoas. Lá embaixo está a tampa dessa tradicional gaiuta que fica aqui na cabine, porque a 310 é um barco cabinado, a gente vai mostrar as cabines, ou melhor, a cabine. E aqui, apesar dessa gaiuta ser bem grande, você tem toda a área de acolchoado que fecha e você então curte em 2 pessoas o solário com um encosto de cabeça. Pega a mão nas laterais, então deu aquela balançadinha, você tem como se segurar. Uma área operacional com os porta-defensas. Uma coisa que talvez tenha já ficado claro no vídeo, mas eu vou chamar a atenção, é a altura do guarda-mancebo. Eu sou alto, sempre comento isso, as pessoas falam, pô Guilherme, a gente vê o tamanho dos espaços, eu tenho 1,95 m, isso aqui é um guarda-mancebo bastante alto, que segue na mesma altura até depois da meia-nau, nesse caminho que você faz para entrar no cockpit de popa, na praça de popa. Então os porta-defensas estão aqui bem organizados, que são giratórios. Quando as defensas estão para fora, você gira e ela fica fazendo parte do guarda-mancebo quando você estiver utilizando, senão ficam aqui evitando desperdício de espaço e deixando o barco bem organizado. E eu chamo a atenção para um item que ele é interessante também nos barcos de center console, como a 300 Ride, que também vai ter teste aqui no canal. Como item de série, vocês estão vendo essa capota. É um T-top, né? É uma capota em T, um teto rígido, isso que importa, mas ela não é totalmente fechada, então ela não é uma HT. Não só protege essa área central, como é o seu rack. É aqui que você pode lançar o seu stand-up, eventualmente o seu caiaque pequeno, as suas boias, e não atravancar em nenhum momento a área do cockpit, porque é um barco de 30 pés, é um barco espaçoso, mas não é um barco enorme. Então, organizar o espaço faz parte da vida de quem usa barco e entende o que a gente está falando, porque senão fica aquela bagunça e você começa a desanimar. T-top também é vida, carregue os seus acessórios aqui, ele também é feito para isso. E aí você não atravanca a área interna. É aquela jogada que eu falei do utilitário. Entenda esse aqui como o seu utilitário de luxo, como a sua caminhonete, o seu SUV. Você entra nas marinas, você vê centenas de barcos, não tanto como esse, mas principalmente barco de pesca, mas como a Center Console, como a 300 Ride, e a pessoa mal pesca, ou ela não comprou para pescar. O que acontece? Ela comprou porque ela quer mais autonomia, ela quer um barco mais seguro, um barco que aguenta vento, aguenta ondulação numa virada de tempo. É a mesma coisa que as SUVs, as caminhonetes. Você vê elas sendo usadas na cidade, em terreno urbano, mas a pessoa fala, eu me sinto mais alto, eu me sinto mais seguro em relação ao trânsito, se bater eu me sinto mais protegido, se passar num buraco é mais difícil de quebrar. O conceito é o mesmo para os barcos de pesca, melhorados e aprimorados com itens de passeio. Vem conhecer o resto. A 310 Ride é um barco de 9,60 m de comprimento. Como estamos falando da versão de passeio, aqueles mimos que eu comentei estão todos aqui. Então, 2 sofás, na verdade, esse assento aqui, se você quiser, você senta 2 pessoas. Então, são 4 sentadas aqui ou um espalhado. Mais à frente, 2 sofás um pouco menores, 2 assentos um pouco menores, que socializam, e por isso essa mesa está aqui com os devidos porta-copos. Mais atrás, várias geleiras que eu vou mostrar para vocês. É claro que o barco não perdeu a sua natureza. Se você quiser pescar, sim, esses paióis aqui embaixo, um de cada lado, são as caixas de peixe, mas numa versão de passeio são utilizados como paióis para você guardar defensas, cabos, âncora, reserva, aquilo que você quiser e poder utilizar no seu passeio. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também, está aqui dos meus 2 lados, esse cunho que é retrátil, e ele existe na meia-nau. E mesmo aquela meia-nau, aquela passagem, o convés lateral, ele estava, eu passei e nem pensei em bater meu dedo, porque ele estava rebatido. Ele é menor, fica rebatido,
e não atrapalha na passagem. Para fechar o circuito de curtição, vou mostrar para vocês, inclusive na imagem aérea, nós temos um tow, nós temos um stow bag, que aí de cima dá para ver direitinho, ele é manual, mas que olha só a proteção que ele dá e olha como fica gostoso. Imagina isso aqui num dia de super sol. A gente tá num dia nublado, mas ó, que delícia. Isso aqui protege uma parte, não protege integralmente, mas 90% dessa área do cockpit de popa. Então vou recolher ele aqui agora. Nós estamos em Angra hoje num dia ameno, tem sol, tem tempo nublado, agora está mais ameno, um pouco mais nublado, mas com o sol de verão o todo faz um grande sucesso. Pela passagem central, o acesso à plataforma de popa, a escada está aqui no boreste, aqui à direita, uma escada de 4 degraus, acesso aos motores e a plataforma também no bombordo, onde há paióis, que eu já vi inclusive que há cabos e a âncora reserva está lá. Então, uma área de bastante utilização, inclusive deixaram para colocar o chuveirinho aqui, porque você consegue refrescar quem tiver por aqui e não tiver a fim de entrar na água. Então é bem prático, eu gostei dessa sacada e é claro que, como eu disse, não se perde o DNA original, então existem também alguns porta-varas, estão na passagem, inclusive desse lado, do lado do chuveirinho. Vou mostrar para vocês a segunda parte do cockpit, que aí fica a parte de cockpit central, junto com o comando e que está protegido pelo T-top. O acesso para o cockpit é por essa passagem central, ao lado dos bancos, que eu vou mostrar para vocês o funcionamento. Eles estão agora socializando com o cockpit, com a praça de popa, mas puxando e reencaixando, você tem ele socializando com quem está na água, socializando entre si, ou todo mundo na mesma brincadeira. Essa é uma configuração que independe. Então você ainda pode deitá-lo totalmente, fazê-lo com que ele vire um sofá com um encosto, um solário curto, claro, mas para você ter um encosto um pouco mais alto, é bem interessante. Eu vou voltar esse aqui para a posição original, para mostrar mais detalhes aqui com mais amplitude aqui dessa área do cockpit, da praça, e fazer a passagem para a proa. Então aqui eu tenho um degrau, muitos pega-mãos, porta-vara, o guarda-mancebo já começa aqui, vejam, como eu comentei, ele está por fora do casco para dar mais espaço, e aí você escolhe aonde você quer segurar. São várias opções, daí de fora dá para ver como o guarda-mancebo é bem alto, bem alto. A passagem num barco como esse não tem como ser muito larga, mas ele é bem honesta. E aqui a área operacional é grande, esse solar poderia até ser maior. Voltando, comentei aqui, lugares para se segurar. O melhor formato é aqui, ó, usar este banco como degrau e depois o degrau propriamente dito, e você com tranquilidade volta pro cockpit. Então esse é o nosso giro pela 310, para vocês entenderem também daí de cima um pouco mais dos detalhes que a 310 Ride tem para oferecer. Como eu disse, é um cockpit central, onde há o comando duplo e o espaço para o companheiro do piloto. Ainda, eu falei, mas eu não havia mostrado, as geleiras que estão aqui com acabamento de cedro maciço. Então o barco tem, como eu disse, vários mimos para agradar a família, para se tornar um barco realmente interessante, mais acolhedor para os passeios. Então eu já pilotei um pouco do barco, ainda vou fazer as medições. O assento é muito bom, a posição de pilotagem é excelente e o pé direito aqui no T-top é de 2 metros, então eu sequer chego a encostar a cabeça. Há a possibilidade, o opcional, como está instalado aqui, de fazer
o fechamento dessa área toda. Essa embarcação, a 310 Ride, ela é uma versão cabinada, então é uma 31 cabinada. E agora, já que nós temos cabine para mostrar, é uma suíte na verdade, eu vou mostrar para vocês. Agora, reparem, a utilização do barco é uma utilização assim, bem, que a gente chama straightforward, bem direta. Uma cama grande que é reversível numa mesa na proa, um bom banheiro e uma cama de solteiro a meia nau com uma área que é um depósito fechado, que tem todo um material da Victory que eu vou mostrar para vocês, mas que pode ser convertido em cama. Então, com isso em mente, vamos começar a cabine, bora lá. Primeiro, deu para perceber que eu entrei abaixando muito pouco a cabeça, né? Então, essa abertura grande que vem, avança mais para frente, ajuda com que você tenha um bom pé direito na entrada. Aqui, os controles de iluminação, uma escada de apenas um degrau na ponte, né? E depois os dois degraus que estão laminados, uma cama de casal grande que serve como sofá. Por quê? Porque essa área, obviamente, ela é desmontável, já é tradicional, a mesa sobe, o sofá ladeia a mesa e você tem uma área de refeição. Aqui dentro, tomadinhas USB dos dois lados, aqui ó, uma dupla aqui, uma dupla aqui, a mini cozinha, aqui um armário que tem alguns utensílios, pia, você pode ter um forno micro-ondas, gavetas, então os detalhes aqui em madeira para agradar, né, a família, a geladeira tipo frigobar, porta-copos, achei bem interessante esse porta-copos aqui, a grande gaiuta que a gente mostrou lá, que tem o fechamento lá de fora para complementação do solário de proa, iluminação em LED ladeando os dois lados, o ventilador aqui que já está ligado, não dá praticamente nem para ouvir, e o banheiro numa porta suspensa, uma porta flutuante, então ela tem uma passagem um pouco mais estreita em altura, mas o banheiro abre bem. Olha só que interessante, várias sacadas, porta-trecos, papel higiênico, eventualmente uma toalha, o que for. O chuveirinho, comando do vaso elétrico, ralo, tudo bem arrumado. Armário com prateleira, detalhe das madeiras, mesmo estilo da cozinha, ou seja, mantendo o padrão do barco. Olha o detalhe para o sabonete líquido, a lixeira, enfim, a toalha e a ventilação, iluminação em LED. Um bom pé direito, um bom espaço numa 30 pés, onde dormem 3 com um bom espaço e 5 um pouco mais apertadinhos, porém com vaso que pode ser elétrico, chuveirinho, pia, armário, lixeira, bancada de madeira e, como vocês estão vendo aqui, várias vigias de ventilação. Elas não são grandes, tem aqui 3 pontos de fechamento, que é bom, então elas são estreitas para dar um ar aí mais esportivo, etc, mas ajudam na ventilação. Eu preferiria vigias um pouco maiores. Então 2 aqui logo aqui na entrada, uma outra aqui no boreste, né, do lado direito, a proa do barco está para lá, e obviamente uma necessária no banheiro. A meia nau, a cama de solteiro, que é uma cama mais improvisada. Agora o lance é esse material aqui, ó, esse fechamento. Então reparem, aqui você tem, isso é uma decisão desse cliente, você tem aqui um bagageiro, ó, tem várias coisas aqui dentro guardadas, capas, cabos, etc. E se você não optar por esse enorme bagageiro que toma essa área de meia nau, você tem o pernoite para mais 2 pessoas, numa cama um pouco menor, claro, porque você tem a cama daqui até o outro lado do barco. Lembre-se, a boca máxima do barco, que é próxima dessa região, é de 2,96 m. Essa cama de solteiro aqui, que se complementa então com a de proa, o que nós teríamos
3 pessoas dormindo com bastante espaço, mais 2 pessoas que fechariam 5 dormindo com um pouco menos de espaço. Porém, numa viagem de família é possível dar esse jeito. O quadro elétrico logo aqui próximo da entrada, bem sinalizado, está com tudo ligado. Um bom pé direito de cabine faz com que nada fique claustrofóbico. Nesse ponto, inclusive o ponto alto da entrada, a Victory 310 Ride tem uma nota elevada também. A visualização para navegação ela fica um pouco mais restrita entre a área do T-top e a área do para-brisa, porém, como a posição de pilotagem é muito adequada, você tem aí um comandamento, você está um pouco acima do para-brisa, a única restrição que você tem de visualização, de visão mesmo da sua navegação é quando você faz curvas fechadas. Então, quando você faz uma curva fechada, esse T-top atrapalha um pouco a visão, isso é natural em barcos com T-top mais baixo. Agora, a visão geral em curvas normais, em navegação normal, é 360 graus sem restrição. Então, banco do piloto duplo, banco do acompanhante, porta-trecos, porta-copos, um painel que eu vou mostrar para vocês no detalhe agora, muito completo, numa posição ideal e que pelo próprio T-top não recebe luz solar, não recebe e não ocasiona reflexo na hora da pilotagem, o que é muito bom. Bem ver. O painel tem uma posição excelente e méritos para a posição do rádio VHF. Está numa posição excelente, perfeito para você operar, mexer canal. Usei ele várias vezes na navegação agora, comunicando com a equipe da Náutica. Muito bom. O manete do motor está um pouquinho mais embaixo, então você fica com ele, quando você fica sentado aqui, ó, próximo à perna. Tranquilo, de boa. Eu estou agora na parte, sentado com a parte elevada, mas eu posso abaixar, sentar aqui. Essa é a posição, apoio para o pé. Essa é a posição, muito fácil, dá para apoiar o braço. Tem um vento bom vindo aqui, como eu disse, a visão é excelente. Apenas, óbvio, não dá para ter tudo. Quando numa curva bem fechada, esse T-top vai atrapalhar um pouco a visão. Fora isso, a visão é perfeita. Aqui o parceiro de passeio fica aqui do lado, um porta-treco, a gente pode ver os porta-copos em aço escovado, a mesma coisa aqui. Então aqui os avisos, o extintor está bem colocado aqui próximo ao piloto, a mesma coisa a boia circular de fácil acesso embaixo do banco. O painel, como eu disse, bastante completo. Nesse caso ainda os motores são eletrônicos, o comando é eletrônico, porém o painel está com a versão analógica, bem etiquetado, os botões estão bem etiquetados. Existe aqui uma pequena restrição nessa botoeira que está bem atrás do volante, mas ó, agora a gente está parado, não tem problema nenhum. Pilotando também não tem, mas só para comentar que ele não está totalmente separado, apesar que o que ajuda muito é a etiquetação, que está bem clara e bem completa. Aqui caberia até uma tela, essa é uma tela de 7, caberia uma tela de 9, talvez de 12, o estaleiro pode analisar. Comando do guincho, bússola obrigatória e, como eu disse, o fechamento dessa área. É um painel muito completo, não tenho nenhuma restrição, tudo funcionou muito bem na navegação que a gente fez até agora e que se integra com a área de proa, com esse solário que vocês também já viram nas imagens. Ou seja, é um barco de pesca, mas com vários itens para agradar os amantes dos passeios no mar, porém com uma resistência 5 vezes maior.
pilotagem ela é muito boa. Eu estou agora com o banco rebatido para cima, caso eu queira pilotar em pé. Se não, é só baixar, sentar, apoio para o pé. Já naveguei o barco, então a navegação é excelente. Dá para curtir até um apoio aqui no para-brisa. E como eu mencionei, o painel ele é muito completo. Nesse caso aqui nós estamos com motorização com comando da Mercury eletrônico, porém não estão integrados no eletrônico, no multifuncional. São todos os mostradores dos motores analógico. Aqui uma tela de 7 polegadas, eu entendo que uma de 9 vai, talvez uma de 12, teria que se consultar o estaleiro. Comando elétrico do guincho, comando dos flaps, tudo aqui, todos os avisos necessários. Uma nota altíssima, um 9,5 para esse painel, bem organizado, completo, que não pega sol, que não tem reflexo e que já se mostrou muito bom operacionalmente aqui na Victory 310 Ride. Victory 310 Ride, motorização parelha de popa. A motorização vocês vão ver inclusive na descrição do nosso vídeo, não deixe de ler a descrição além de assistir o vídeo. E claro, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sempre muitos conteúdos que a gente faz com muito carinho e muito esforço para o nosso amigo da náutica, nosso louco e louca por barco. Então, como vocês estão vendo, a parelha de popa é a motorização standard para o projeto. Desde 150 até 300 HP, no caso, nós estamos com uma parelha de 225, que na navegada que eu já fiz, já percebi que está super motorizada. Pode ser menos motor, tenho certeza que os 150 vão andar bem, os 200 vão ficar lindamente engaixados, o 225 já vi que está sobrando, mas os números você vai saber no nosso painel no final desse vídeo. Aqui nós temos alguns paióis, um paiol de porta-trecos, um paiol central maior, onde eu tenho o acesso a essas conexões de motor e as bombas de porão, que no caso aqui, só aqui na popa, são duas com automático de flutuação. E desse outro lado, um paiol porta-trecos como aquele, a gente vai navegar mais, eu vou mostrar mais, vou fazer mais algumas medições e não se esqueça, no final do vídeo, a nossa tabela com números, desempenhos e a conclusão sobre o que a gente achou, como ela se saiu no teste e, claro, sempre que possível, dicas de melhoria para o estaleiro. Entrada em planeio a 1950 RPM, 10 nós e meio. Zerado, sem flap, sem trim, 2500 RPM, estabilizado, 18.2 nós, 17.5 litros hora, 3.500. 3.500 RPM, estabilizado, 28.3 nós, mar liso, pouca ondulação, 6 nós de vento, 4.000. Estabilizado, 33.9 nós, 5.050 RPM, 41.5 nós. Reduzindo, curva fechada excelente, a 31 nós.
Bom, meus caros, estamos já navegando de volta. Navegamos, filmamos, fotografamos, fizemos as manobras, demos aquela forçada de mão para entender o que o conjunto faz, que vocês estão acostumados, né, daquilo que a gente tira, para vocês poderem entender no nosso teste um pouquinho melhor do barco sem ter navegado ele. Numa embarcação como essa, de 9,60 metros, com uma boa boca de 2,96 metros, então um barco com boca, com espaço, conjunto de motorização a parelha de 225 se mostrou muito forte. Pra vocês terem uma ideia, né, só para dar um lampejo aí dos números que vocês vão ver tanto no nosso site como na revista e no quadro de eficiência logo agora no final do vídeo. Ela planou com 10 nós e meio a 2.000 RPM, ela estava planadinha, equilibrada, então antes de 11 nós planada. O número da aceleração de 0 a 20 nós foi surpreendente, mas esse eu não vou dar spoiler, mas foi surpreendente. Já digo para vocês, o spoiler ficou abaixo de 5 segundos, um barco muito macio, que não faz barulho para navegar, como todo barco de parelha de popa, em curvas fechadas, a direção hidráulica pesa, mas isso não é uma questão desse barco, mas é algo que eu falo, porque todos os barcos com parelha de popa, as pessoas sentem isso. O barco navega realmente assim, de uma forma muito rápida, muito macia, aquela questão da infusão a vácuo de 99%, como eu comentei na abertura, que dá 5 vezes mais de resistência com 3 vezes menos do peso, mas não fica um barco leve demais, porque ele sai da planilha planejado para pesar isso. Então um barco muito bem equilibrado, se mostrou realmente macio. Eu gostei muito. O que eu indicaria como melhoria, um tanque de água maior, 100 litros para uma 31 pés, eu acho que merecia aí pelo menos 150, um pouquinho mais talvez, já que é um barco da linha Ride, um barco para passeio, e as pessoas costumam usar mais água doce. Fora isso, os 570 litros que estão anunciados no site, os 550 litros úteis que estão na planilha respondida para a náutica, vão garantir uma autonomia muito boa. Vocês vão ver essa autonomia no quadro aqui no final, e ela superou os 40 nós. Então um barco que tem uma performance esportiva, com um casco muito navegador, de águas abertas, de águas azuis, com essa eficiência que está no nosso quadro no final. Victory 310 Ride, um barco de pesca, mas feito, pensado, melhorado e aprimorado pela Victory Yachts para agradar as famílias também nos passeios. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso teste tanto quanto a gente gostou de fazer, e que todos esses detalhes que a gente mostrou ajudem a você entender um pouco mais e um pouco melhor o que é essa embarcação Victory 310 Ride. A gente se vê no próximo teste e a gente se vê lá. Não deixe de curtir o nosso canal e bora pra casa. Bora lá!